Senhoras e senhores, são agora 00:57 no momento que eu começo a gravar esse vídeo. O Botafogo passa mais aperto do que precisaria passar, tá ligado? Do que precisava. Enfim, pelo wallpaper aqui, pelo papel de parede aqui do celular, você vê que eu não torço pro Botafogo, eu não torço pra um time que está nesse Mundial, eu torço pro Vasco, né? Vamos combinar aqui que tá longe, mas mesmo sendo ali relativamente um rival por ser do Rio de Janeiro e tal, a gente tá aqui pra comentar para além disso. Isso vale pro Flamengo também, isso vale pro Fluminense, vale também pro Palmeiras. Estamos aqui para comentar futebol, quase 1 da manhã. Para você que talvez vai ver esse vídeo ainda nessa madrugada, quase 2. Enfim, estamos aqui, gente. O negócio é o seguinte: o Botafogo vence o Seattle Sounders da MLS, passando mais aperto do que precisava, mas venceu. O que dá pra gente falar disso? Dá pra projetar o Botafogo se classificando nesse grupo, que tem Atlético de Madrid, que tem PSG. Eu vou falar o que eu acho, vê aí se você concorda, vem comigo aqui. Olha só, senhoras e senhores, com esses 11 aqui, veio a campo hoje o time do Renato Paiva, o Botafogo, com o Mastriani aparecendo aqui como se ninguém fosse notar. Enfim, o Renato Paiva do nada mete esse louco, ele teve reforços no time dele, mas mesmo assim ele acha por bem vir com o Mastriani. É isso aí, é o que tem pra falar, ele quis, tá ligado? É isso aí, resolve lá com ele. Cara, como é que chegava o Botafogo e o rival do Botafogo pra hoje, o Seattle? O Botafogo chegava com completa obrigação de vencer esse jogo, porque como eu já falei, os outros dois do grupo são Atlético de Madrid, complicado, PSG, impossível. Então hoje tinha que ganhar. E cara, o quão bom é o Seattle? O Seattle na Conferência Oeste, lá nos Estados Unidos, lá na MLS, o Seattle é só o 6º colocado da conferência. Basicamente, eu não sei se os caras sabem que a bola é redonda. Então assim, é um time que conseguiu a classificação para o Mundial, mas que vive uma fase que não é das melhores, sendo que esse time está na MLS, na Major League Soccer, no campeonato dos Estados Unidos. Então, assim, não é um time grandioso de uma liga que não é grandiosa. E, novamente, eu já falei isso no vídeo sobre o jogo do Palmeiras, onde eu falei que o Porto também vive um momento que não é bom. E eu vou falar aqui de novo, não estou falando isso para diminuir a vitória do Botafogo, é só para a gente prestar atenção em alguns aspectos do jogo. Dessa forma veio os dois times. O Botafogo sendo um time muito maior, com um elenco melhor e com obrigação de ganhar, chegou a campo assim, dessa forma hoje e com bola rolando. O que foi que a gente teve? Alex Telles quase fazendo um gol. Olha só, numa bola que é invertida, ele pega aqui de primeira, ele chuta e o goleiro defende. Botafogo conseguindo atacar. Porém, cara, como foi também no jogo do Palmeiras, a gente vai vendo que por mais que você ataque, você também sofre, tá ligado? É claro que no caso do Palmeiras era um jogo contra o Porto, que por mais que não viva a sua melhor fase, ainda é o Porto. Aqui era o Seattle, mas o Seattle também levava perigo. E a gente tem, inclusive, a tela toda preta, se puder mostrar aqui. Enfim, a gente tem esse lance aqui, olha só, o cara vai driblar, vai chutar de fora da área, deu esse bug na imagem, mas é isso aí, levaram perigo até que depois, gol, Jair, o zagueiro caríssimo do Botafogo, de 1,98 m, o cara tem 3 km de altura, e aí com toda essa altura, ele vai lá e num cruzamento na área, ele sobe e faz o gol de cabeça, e tá aqui ele comemorando. Cara, primeiro que assim, como eu falei, o Seattle talvez mostrou que ele é capaz de gerar mais perigo do que muita gente esperava, eu incluso, tá ligado? Mas, de qualquer forma, o Botafogo chega ao primeiro gol do jogo com o zagueiro Jair, que veio do Santos. O Jair, cara, ele faz esse gol importante aqui, porque nesse jogo, como terminou com só um gol de diferença, todo gol do Botafogo, os dois, foram muito importantes, e talvez você não saiba, se você for torcedor do Botafogo, você sabe, mas se você tá vendo isso aqui de curioso, assim como eu tô acompanhando o Mundial de curioso, talvez você não saiba que ele veio do Santos, ele veio muito caro, tá ligado? O Jair foi comprado pelo Botafogo por aproximadamente 90 milhões de reais e já tá com a venda meio que encaminhada de novo ali pro Nottingham Forest, ficou pouquíssimo tempo, já vai embora depois do Mundial, ao que tudo indica, mas enfim, foi comprado muito caro. E aí é aquilo, cara, a SAF do Botafogo, ela não é perfeita, ela é acusada de ser satélite e tal, aquela coisa toda, mas assim, como eu mostrei que eu torço pro Vasco, vocês sabem, que também é um time SAF, né, que agora vive
teve um momento esquisito e tal, mas, né, SAF 777. E assim, eu imagino que a SAF do Botafogo com o John Textor não é perfeita, certo? Eu imagino que hora ou outra vai ter problema. Lá na França tá tendo muito problema com o time do John Textor, mas assim, cara, pelo menos tem fruto. Tá ligado? Pode não ser perfeita. Ah, mas eles são satélite. Mas o satélite ano passado, no mesmo ano, ganhou Brasileirão e Libertadores. Eu aceitaria ser satélite, tá ligado? Eu aceitaria. E também sendo satélite, enfim, eles têm aqui uma compra de um zagueiro de 90 milhões de reais. E claro que tudo que é comprado pelo Botafogo é para ser usado depois na Europa, tá ligado? Mas de qualquer forma, é uma compra que eu não sei se conta como mercado interno, porque, né, é de Botafogo para Santos, Santos para Botafogo. Mas enfim, é uma compra muito cara. E curiosidade, aqui você vê o álbum da Copa e eu comprei só para ter aqui no cenário mesmo. Mas olha só, eu abri 2 pacotinhos de figurinha só que vieram juntos. A gente tem Jair aqui aparecendo. Deu sorte. Enfim, se o seu time estiver no Super Mundial, torça para que eu tire a figurinha do jogador do seu time. Gol do Jair, 1,98 m. Isso aqui é apelação, você joga a bola pro alto, ele pega de qualquer jeito. Depois, cara, Botafogo 1-0, Botafogo 2-0, Igor Jesus. Olha só, a tela tudo preta, mas vai melhorar agora. No cruzamento do Vitinho, o Igor Jesus, que não é tão alto, ganha de cabeça, mostra seu valor e vai lá, comemora, fazendo a parada do Dragon Ball, do Goku, aquela coisa toda. Bom atacante. Eu vou ser bem sincero aqui, tá? Eu, durante muito tempo, eu não fui o maior fã do Igor Jesus. Eu ainda tô meio que aprendendo a gostar dele, tô sendo bem sincero. Mas hoje, principalmente no primeiro tempo, ele foi muito bem. Ele é aquele cara que não fica só preso dentro da área, ele não é aquele centroavante que só sabe fazer gol com um toque na bola e só. Ele é um cara que sai bastante, ele tem ali a sua parada, ele não à toa foi já pra seleção, é que eu realmente tenho que aprender ainda, tá ligado? Mas realmente é um bom atacante, não tem como negar. Faz um gol importante aqui. O goleiro, assim, a bola é bem cabeceada pelo Igor Jesus, mas chega muito devagarinho no gol, tá ligado? Eu não tô querendo tirar o mérito aqui, mas é só porque se você vê de novo o lance, o goleiro parece que ele tá em câmera lenta. Mas assim, eu vou cobrar o quê? De um time que chama futebol de soccer, tá ligado? Eu vou cobrar o quê? Mas realmente, se você para ver o lance, o goleiro, ele cai em câmera lenta, ele pula no canto com delay, tá ligado? Ele vai muito devagar. Eu vou evitar mostrar o lance aqui de novo, porque o meu vídeo do Palmeiras tinha caído, porque a FIFA tá meio que, né, derrubando aí direitos autorais. FIFA, você não vai me calar. Mas enfim, o gol tá aí mostrado, gol do Igor Jesus, que é outro também que provavelmente tá indo pro Nottingham Forest, tá ligado? Eu não sei se no caso dele já tá fechado ou não. Torcedores do Botafogo, me ajudem aqui. O meu time é o Vasco, então assim, não posso garantir nada, mas eu acho que ele já tá negociado. Enfim, 2-0. Cara, até esse momento tava tudo mil maravilhas. O Botafogo, ele tava fazendo o que ele precisava fazer, que era vencer. E assim, se pudesse, além de vencer, somar uma grande quantidade de gols, seria legal também, porque pode ser que, caso o Botafogo realmente consiga brigar pela vaga, pode ser que ele precise de saldo de gols, tá ligado? Então assim, a primeira meta estava sendo batida, vitória. E aí, a partir desse momento aqui, o jogo estava ficando relativamente tranquilo, o Botafogo talvez caminhasse, desse indícios que ia caminhar para tentar aumentar a quantidade de gols, que aí, quem sabe, não dá para pegar a segunda vaga, porque ninguém vai tirar esse primeiro lugar do PSG, ninguém vai, mas quem sabe não dá para roubar o segundo lugar do Atlético de Madrid, né? Tava sonhando com isso. Só que aí, cara, o que acontece? Termina o primeiro tempo, e no primeiro tempo, eu tenho aqui os números, o Botafogo vai bem. O Botafogo finaliza mais, são 7 finalizações contra 4 do Seattle, ou seja, quase o dobro. Ele tem menos posse de bola, ele tem 10% a menos de posse de bola, 45 a 55, mas assim, eu fiquei 10% atrás na posse de bola, mas eu tenho 2 gols a mais. Ninguém vai ligar para posse de bola, tá ligado? Eu aceito ter menos posse de bola a partir do momento que o placar seja esse aqui. Porém, e aqui começa o problema, no meio dessa madrugada, a gente viu que o Botafogo, eu não sei se foi psicológico, e eu acho que tem muito fator psicológico ali, o Botafogo se perdeu no meio do caminho. No segundo tempo, o Botafogo, daqui a pouco eu até pego os números atualizados aqui no celular, mas o Botafogo, ele perdeu a mão do jogo. Então, o Seattle que não... Assim, eu ia falar que o Seattle não gerava perigo, mas ele gerava no primeiro tempo. Ele teve ali algumas finalizações, mas ele passou a gerar ainda mais. Então, no segundo tempo, a coisa começou a complicar pro Botafogo. E aí, o que a gente tem acontecendo? A gente tem o gol do Christian Roldan.
O Botafogo chega a tomar o gol. Vamos ver aqui o lance, porque olha só, num cruzamento para dentro da área, ele vai de cabeça, a bola desvia, mata o John, gol 2-1, comemora aqui o Roldan. E aqui, cara, já eram 74 do segundo tempo. E o que acontece é o seguinte, claramente o Botafogo desmorona, no sentido de, era um time que estava com o jogo tranquilo no primeiro tempo, estava com 2-0 no placar, que começa a jogar muito pior, que toma o gol e que claramente sente dentro de campo. É igual eu falei, eu acho que esse time, o Botafogo, ele tinha tanta obrigação de ganhar, ele tinha tanto, sabe, o favoritismo, que eu acho que a gente não pode perder, a gente não pode perder, a gente não pode perder, talvez tenha batido negativamente na cabeça e os caras começaram a ficar com tanto medo de perder que a derrota quase veio. Na verdade, a derrota não, mas o empate seria uma derrota. Então, assim, o perigo, a tragédia, que seria o empate, quase veio. Eu tenho a impressão que é isso. Agora, se não for só o psicológico, aí é pior ainda. É pior ainda. Se o Botafogo realmente, cara, começou a tomar um nó tático ali dos caras, aí é ainda pior. Aí o buraco é mais embaixo, aí o problema é maior. Me diga você que estava vendo o jogo, o que você achou, certo? A minha impressão é de psicológica ali, abatida e tal, os caras começaram a ficar meio em choque, vendo que a coisa estava caminhando pro lado de lá, tá ligado? Logo depois desse gol aqui, quase teve um empate. E aí sim seria, assim, enterrar a última pá de terra no caixão, tá ligado? Mas ficou no quase, porque o De La Vega furou a bola. Ele que é um maluco que quando surgiu, acho que no Lanús, tá ligado? Não vai ser craque e tal. E aí, assim, ele tá jogando MLS. Então não foi craque, né? Tem aquele Rick Puig também, que surge lá no Barcelona e, nossa, esse aqui é o novo sei lá quem. Aí você caça ele hoje, MLS. Não é craque, né? Tá na MLS, não é craque. Mas enfim, ele vem aqui, tem o lance aqui, vamos ver, olha só, cadê? A bola vem aqui pra ele, é só chutar, cara, olha que bacana, olha que chance boa. Aí ele vai lá e... nada, ele perde a oportunidade. E aqui era a bola do Seattle Sounders, tá ligado? Que não foi, que foi perdida, que foi furada. Ainda depois, é que eu não separei aqui, mas teve algumas defesas do John, se eu não me engano teve zagueiro cortando também. O Botafogo sofreu muito mais do que deveria. Eu acho que assim, cara, termina uma impressão meio ruim, mas talvez dê pra consertar, tá ligado? O problema é que o próximo jogo é derrota. Resta saber se vai ser uma derrota de 2-0, o que, sinceramente, a essa altura do campeonato, perder de 2, perder de 3, eu acho que não é tão ruim. Eu acho que se o Botafogo quiser realmente brigar pelo segundo lugar desse grupo, ele vai brigar ali no detalhe com o Atlético de Madrid. Então, assim, eu acho que talvez a grande meta do Renato Paiva e seus comandados seja perder de menos do que perder o Atlético de Madrid. O Atlético perdeu de 4? Talvez, eu não sei, tá ligado? Mas eu tenho a impressão que talvez a meta é, então vamos perder de 3. E aí você pode pensar o seguinte, e eu mesmo falei no meu vídeo, eu não sei se caso o Botafogo meter uma retranca, se talvez ele não consegue segurar pelo menos um pouco o PSG. Só que aí, contra-argumentando eu mesmo, pô, o Cholo Simeone, tá ligado? O retranqueiro número 1 do mundo, tomou 4 gols. Eu não sei se o Botafogo vai conseguir retrancar melhor do que o rei da retranca. Mas enfim, pode ser que aconteça. Vamos ver. O Botafogo passa muito aperto, mas de qualquer forma não toma o gol. E aí, cara, vence o jogo. Agora, projetando sobre o Atlético de Madrid, o negócio é o seguinte. Se empatar lá, qual que é o primeiro critério de desempate? É saldo de gols? Quando o grupo empata em pontos, qual que é o primeiro critério de desempate? É saldo de gols? Não, não é. O primeiro critério é o confronto direto. Então, por exemplo, se, sei lá, Botafogo e Atlético de Madrid empatarem em pontos, quem tiver ganhado do jogo entre os dois é que avança. Opa, mas e se os dois estiverem empatados? Aí sim é saldo de gols, o segundo critério. Então, cara, como eu falei, foi ruim o jogo de hoje, porque foi uma vitória, mas uma vitória pelo placar mínimo. E aí, assim, é difícil imaginar que o Atlético de Madrid vai passar perto com o Seattle, mas nunca se sabe. Cogitando a hipótese de talvez também não nadarem de braçada, cara, o último jogo é Botafogo justamente contra o Atlético de Madrid, e aí tem uma fala do Simeone de hoje que eu achei interessante, que eu queria repercutir aqui com vocês, que o Simeone, após perder de 4-0, ele falou o seguinte: quando o Luiz Henrique, técnico do PSG,
Precisou de ajuda na ala esquerda? O PSG gastou 70 milhões de euros para contratar alguém. E tá aqui o Cholo Simeone, ele reclamando que, tipo assim, pô, a gente perdeu de 4-0, mas basicamente como é que vocês vão cobrar de mim se os caras têm muito mais dinheiro? É basicamente esse o ponto dele. Então, assim, eu acho que se ele fala isso, ele também tem que falar que ele tem a completa obrigação de vencer do Botafogo, certo? Até porque ele sendo um time europeu, né, o Atlético de Madrid, ele tem muito mais grana do que o Botafogo. Então, assim, eu acho que, usando a lógica do Simeone contra o Simeone, ele é obrigado a ganhar do Botafogo. E, assim, óbvio, o PSG, ele tem muito mais dinheiro do que o Atlético de Madrid. Mas o Atlético de Madrid também não tá passando fome, não. Vamos lembrar que o Atlético de Madrid foi o trouxa, foi o otário, que pagou mais de 100 milhões de euros no João Félix. Então, também não é um time miserável, não, tá ligado? Então, assim, tem a obrigação de ganhar. Qualquer coisa que o Botafogo consiga fazer contra o Atlético de Madrid é lucro. E aqui eu acho que não é pagar pau de europeu, porque eu falo isso e eu já vi gente comentando aqui nos vídeos, pô, tira as bolas de europeu da boca pra falar. Gente, é só constatação de realidade, tá ligado? Os caras têm mais dinheiro. É tipo assim, pô, os caras têm 10, 15 vezes, 20 vezes mais dinheiro, eles têm a obrigação de ganhar. Concorda aqui comigo? Então, assim, segundo o próprio Simeone, eles têm a obrigação de ganhar. Porque, tudo bem perder PSG porque o PSG é mais rico. Então agora você vai ter que ganhar do Botafogo. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vamos ver o que acontece ainda. Ainda tem para jogar Fluminense e Flamengo. Estaremos cobrindo o máximo que der aqui. Se você gostou desse vídeo, muito prazer. Eu sou o Josão. Como você viu, eu sou vascaíno aqui e tal. Mas a gente tira esse clubismo de lado, ou pelo menos tenta, e vem aqui comentar, trocar essa ideia. Muito obrigado a você que assistiu. Eu terminei esse vídeo exatamente 1h13 da manhã. Comente aí que hora você tá vendo isso aqui, se você é da turma da madrugada, ou então se você tá vendo no outro dia de manhã, durante o dia, comente aqui também. É nóis, tamo junto.